Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. Estamos sob os cuidados do pastor Saulo Rodrigues. Dando continuidade à nossa escola bíblica online, na aula de hoje abordaremos o tema Salvação. E a aula está imperdível. Continue conosco. Mas antes da aula começar, iremos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, abre nossa mente, nosso coração, nos dá sabedoria, que essa palavra possa nos alimentar. Abençoa também, Senhor, todas as pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa. É no nome do Teu Filho amado que eu te oro e te agradeço. Amém. A aula de hoje é a lição número 2, que tem como título Salvação. E logo vendo a palavra salvação, nos vêm muitas e muitas interrogações. Será que essa salvação ela é para sempre, ela é eterna? Como podemos adquirir essa salvação? Quem nos dá a garantia dessa salvação? Tentaremos hoje estar respondendo e aprendendo um pouco mais sobre a salvação, e eu convido a você a estar conosco estudando essa lição, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. O tópico de número 1, ele fala sobre a salvação vem pela graça de Deus. A palavra de Deus declara que somos salvos pela graça. Em Efésios 2, 8 e 9, não se pode comprar o que é dado graciosamente. Então, vendo o texto de Efésios 2, 8 e 9, entendemos que essa salvação ela não se compra, ela é graciosamente dada por Jesus Cristo. E como podemos obter essa salvação, já que ela vem da graça, ela vem de graça da parte do nosso Senhor? Muito simples, aceitando o Senhor Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador. Quando decidimos pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa própria escolha, aceitar a Cristo, logo recebemos essa salvação que é de graça. E para entendermos mais um pouco da questão da graça de Deus, desse ato tão bondoso que Deus teve para conosco, a nossa lição de hoje vai abordar vários tópicos, dividindo e explicando bem detalhadamente todos os pontos que abordam a salvação. No tópico de número 2 ele fala: é preciso haver arrependimento. Jesus, ao iniciar sua tarefa na terra, declarou que o tempo estava cumprido, o reino de Deus havia chegado e ordenou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Marcos 1 e 15 você vai encontrar essa passagem. Então é preciso arrependimento, porque se não houver o arrependimento, se você não deixar para trás aquele velho homem, aquele homem que pecava, aquele homem que não fazia as coisas conforme Deus designa para nós, se você não abandonar toda essa estrutura que você tinha, então não pode haver essa salvação, se não houver esse arrependimento verdadeiramente em seu coração. A própria palavra do Senhor Jesus Cristo, dos evangelhos sinódicos, ela fala que arrependei-vos e crede no Evangelho, como você vê no texto aí de Marcos. Então, recapitulando, para entendermos melhor sobre a questão do arrependimento ligado à salvação, é como se você aceitasse a algo, mas se você não acreditou verdadeiramente, se você aceitou, vamos dizer, por emoção ou pelo momento de sofrimento, mas logo depois você não se arrependeu das suas práticas que você tinha, você não nasceu de novo, continuou nas práticas erradas, então não foi um arrependimento verdadeiro, foi uma aceitação de momento, mas você não teve essa mudança de vida.
E vamos ao nosso quadro de reflexão. A nossa reflexão ela vai trazer aqui 4 perguntinhas para respondermos juntos. A primeira pergunta é: o que é arrependimento? É remorso? É a culpa? Ou é a profunda consciência do pecado? Tente responder aí onde você está assistindo, na sua casa, no seu trabalho. Faça esse questionário junto conosco. Vamos agora descobrir qual é a resposta correta. Se você falou que é remorso, a resposta não é essa. Quem falou que é a culpa também não é a culpa. E a resposta certa é a última opção. É a profunda consciência do pecado. Então, esse arrependimento que falávamos no tópico anterior, ele nos traz essa profunda consciência que somos pecadores, que precisamos de Jesus Cristo para termos a nossa ligação, o nosso elo de volta com Deus. Sem Jesus Cristo, Jesus é a ponte para o homem e Deus, para o homem e o céu. Então, quando adquirimos essa profunda consciência do pecado em nossas vidas e nos arrependemos dessas práticas, aí sim podemos adquirir a salvação. E o próximo tópico ele fala que também é preciso crer para se ter essa salvação. Para que haja salvação é preciso ter fé na graça de Deus, na morte vicária de Jesus Cristo, na capacidade de Deus em aceitar o pecador arrependido e de perdoá-lo. Então, se você já aceitou de livre e espontânea vontade, você se arrependeu, mas você agora precisa crer para que haja essa salvação completa na sua vida. E como você crê? Você crê pela fé, a fé na graça de Deus, na morte do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas pessoas se perguntam como podemos crer num Deus que não vemos, né? que não estamos enxergando, que não tocamos nele, mas nós sentimos. Para isso que a fé age na nossa vida, no nosso espírito, em nosso coração, porque a fé ela faz coisas impossíveis aos olhos humanos, né? Quando você tem essa fé tamanha de acreditar na salvação pela graça, né? Pela morte do Senhor, pela morte de Jesus Cristo, então você vai adquirir essa salvação. E também é preciso haver regeneração. Muitas pessoas enganam-se ao pensar que, afinal de contas, todos somos filhos de Deus. Em João 1, 12 e 13, lemos que somente aqueles que recebem Cristo e creem no seu nome são feitos filhos de Deus. Então, temos que entender que essa regeneração é o nascer de novo que a Bíblia fala. Em mais alguns textos ele vai falar. Um dos exemplos mais clássicos é quando Jesus se encontra com Nicodemos, que era um doutor da lei, que era um estudioso, né? E ele indaga Jesus: Senhor, como podemos nascer de novo? Eu já sou um homem velho, porventura irei voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus logo explica que o nascer de novo é da alma do espírito. Quando você nasce de novo, você tem atitudes novas. Claro que dentro do nosso entendimento, do nosso bom senso, sabemos que a nossa origem pecaminosa, a nossa natureza, ela continua. O que adquirimos com essa nova criatura, com esse novo nascimento, é uma consciência expandida de que esse pecado que me acompanhava e que me tenta todo dia, eu tenho que fugir dele, eu tenho que tentar vencer ele todos os dias. Então, essa consciência expandida que você adquire quando aceita a Cristo, você fica consciente, você peca menos. Não é que você vai dizer: agora eu sou santo, eu não vou mais pecar de forma alguma. Não é isso. Não entenda dessa forma. Mas você vai ter consciência que esse pecado não faz mais parte de você. Então você evita esse pecado, você evita esse erro, né? Então a pessoa que é salva em Jesus Cristo verdadeiramente,
com certeza ela peca menos. Se ela cai, ela se levanta, ela tem essa consciência de que o pecado não faz mais parte da sua vida. Então é preciso haver essa regeneração. E a pessoa não regenerada é nascida apenas naturalmente, portadora do pecado, e está condenada à perdição eterna. A pessoa regenerada é nascida de novo espiritualmente. Então aqui, para fechar o tópico, você tem que entender que essa regeneração completa é quando você nasce de novo e você vai ter um novo espírito, né? Você vai ter o Espírito Santo ali para lhe instruir, para estar lhe ajudando nessa luta tão difícil que é o pecado, que todo dia está à porta aí para nos tentar, para nos assolar. Então é uma luta constante e é uma luta difícil, mas que possamos vencer, que podemos vencer com Jesus Cristo à nossa frente. E no processo da salvação ocorre a justificação. Não temos justiça própria, pois por natureza somos injustos, pecadores condenados. Em Isaías 64, 6 e 7 vai falar um pouco sobre isso. E mediante o sacrifício de Jesus Cristo, Deus pôde declarar justificado o homem injusto, sem que ele, Deus, se torne injusto. Então, para entendermos mais um pouco dessa justificação que o tópico está falando, que ocorre no processo da salvação, é a seguinte maneira: quando Deus lhe justifica, ele apaga totalmente todos os pecados que você tinha. Vamos dar um exemplo: você tinha número X aí, 1.000, 2.000 pecados, um exemplo só para a gente entender. E no momento que você aceitou a Cristo, que você foi salvo, que você foi justificado por Deus, logo ele passa a enxergar, né, com zero pecado. Tudo aquilo que foi feito atrás foi apagado, né? Você não vai mais ser culpado por esses pecados, embora, dependendo do tipo de pecado ou de vida que você levava, as consequências vão ser colhidas, independente de você ter aceitado ou não, porque isso é a lei da semeadura, né? O que planta, colhe. Muitas pessoas às vezes pensam assim: mas eu fumei 10, 15 anos, aceitei a Cristo, com 5, 10 anos tive um câncer de pulmão, uma doença, mas eu não tinha aceitado. Você aceitou, mas aquilo que você fez para trás, aquilo que você depositou de errado, digamos assim, isso vai ter uma consequência na sua vida. Então temos que entender que essa justificação ocorre nos pecados, né? Mas na vida material, no corpo, tudo que fizemos antes de aceitar Cristo, com certeza vamos colher, né? E vamos ter essa consequência humana do pecado anterior à salvação. E para entendermos um pouco mais sobre o processo de justificação, vamos aqui aprender um pouco mais junto. A justificação, esse termo legal ou judicial, vem da palavra grega para justo, e o significado é declarar justo. Esse veredito inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. O pecador recebe este dom da graça de Deus apenas pela fé. E justificado, os crentes têm paz com Deus. Em Romanos 5:1 vai falar mais sobre isso. Então aqui você viu que a justificação, né, ela inclui o perdão da culpa, do castigo. Depois todo esse pecado que o homem cometeu, ele foi colocado na conta de Jesus, né? Jesus levou ele ao madeiro, à cruz. Quando ele morreu, isso tudo foi perdoado pelo seu sangue que foi derramado. Esse pecador, ele logo recebe esse dom da graça de Deus, que é somente pela fé. E já depois de justificado, esses crentes vão ter paz com Deus. Então aqui a gente vê na figura Deus, que é santo, e o homem que é pecador, ele só vai ter esse elo de novo, homem e Deus, por meio de Jesus. Jesus é o elo, é essa ligação que tínhamos perdido em Adão. E para fechar aqui o tópico, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus,
em Romanos 3:24 vai falar sobre isso. Então tem todo o processo, né? A justificação ela passa por todos esses processos que vimos até estarmos limpos desse pecado, até sermos salvos e aceitos por Jesus Cristo. É possível ter certeza na salvação? Podemos ter certeza da nossa salvação, não apenas supor ou sentir, esperar, mas ter certeza de fato? Em João 5:24 temos a declaração muito clara de Jesus afirmando que todo aquele que ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então tem essas perguntas aqui. Será que essa salvação podemos ter essa certeza absoluta? Será que isso não é só uma suposição? Será que temos que esperar? É de fato realmente isso? Então assim, a salvação a partir do momento, como o texto aqui em João fala, em 5:24, que você afirmou, que você creu, você se arrependeu, você já passou dessa morte que era a vida humana de pecado que você tinha para a vida. Porque a salvação, para entendermos mais um pouco, ela não é um estado. Uma hora está salvo, outra hora não está. Não é essa a questão, né? Tipo, eu estou aqui, aceitei a Cristo, mas eu tive uma raiva, ou eu falei alguma coisa, eu perdi agora minha salvação. Ela não é um estado, ela não fica modificando, uma hora está salvo, uma hora está, outra não está. Não é isso, a salvação ela é uma condição. A partir do momento que você tem essa salvação, algo que você vai ter que batalhar no dia a dia é o seu amadurecimento espiritual, é a sua caminhada com Cristo. Esse sim tem as dificuldades. Claro que você, agora eu estou salvo, eu estou livre para pecar. Não é isso, não entenda dessa forma. Você adquiriu a salvação e adquirindo essa salvação, essa mente expandida, você vai ter outra batalha que é essa luta contra o pecado. É a questão do amadurecimento, com essa caminhada com Cristo você vai adquirindo esse amadurecimento, você vai sendo mais forte em oração, em jejum, vai podendo ajudar outros irmãos em Cristo que também precisa dessa força, né, da palavra, do caminhar junto. É muito importante isso. Então temos que entender que é uma caminhada, e é uma caminhada difícil, né? Sempre vemos que é um caminho estreito. O caminho largo ele é fácil de você andar, mas o estreito você tem que ter todos esses cuidados para não cair, né? E não ir para passar dessa porta que é estreita, que é morar com Jesus no céu. E estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, e a conclusão da aula de hoje é que somos salvos pela graça de Deus, mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, somos regenerados e tornando-nos filhos de Deus. A justiça de Cristo passa a cada pecador crente e salvo. Não há palavra ou insinuação que possa invalidar o testemunho de Deus sobre a certeza da salvação a partir da nossa conversão. Então concluímos a aula de hoje, entendemos que somos salvos pela graça, né? Se não fosse a graça eterna, tamanha, imensurável de Deus para com a humanidade em mandar o seu único filho para morrer naquela cruz para nos salvar, jamais teríamos tido condições de nos salvar por si próprios. Então é graça, é de graça, é um ato de extremo amor, de extrema bondade do nosso Criador. E regenerados, né, depois de salvos, aí sim nos tornamos filhos de Deus. Até então, antes éramos criaturas de Deus. Então essa justiça de Cristo, ela passa a cada pecador, a cada crente. Então a gente fecha aqui a lição entendendo que a salvação é pela graça, ela é dom de Deus, né? Como Paulo fala em Romanos. Ela não vem pelas obras, né, para que não se glorie. E vamos chegar também ao nosso quadro que vai trazer o pensamento, para a gente ficar com esse pensamento na semana, você levar e guardar esse pensamento para você praticar. E o pensamento da aula de hoje, ela fala:
ele fala: ser salvo é tomar posse pela fé das promessas de Deus e passar a caminhar com Ele na direção do céu. Então, muito interessante esse pensamento de hoje, que você tem que tomar posse dessa salvação. Ela é pela fé, ela é uma promessa que Deus deu àqueles que o aceitou, e você passa a caminhar com Ele nessa direção para o céu. Então você, na sua semana, aí na sua caminhada, você pode estar guardando esse pensamento e meditando um pouco mais nele. E é isso aí, chegamos ao final da aula de hoje. Se você gostou da aula, vai lá, dá aquele like, né, dá aquele joinha, se inscreve também lá no canal, isso ajuda bastante no crescimento. Também tem as nossas redes sociais, se você quiser nos seguir no Instagram, no Facebook, também sinta-se à vontade. Também está aqui o endereço da nossa igreja, se você quiser nos visitar no domingo. O culto começa às 18 horas. Então eu desejo a todos que ficaram aqui conosco nesse período, eu venho a agradecer a presença de cada um, e que você possa estar amadurecendo, crescendo e estudando um pouco mais conosco da Palavra de Deus, que possam ter uma excelente semana, que Deus possa estar abençoando e entrando na sua vida, na sua casa. Até semana que vem, fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau!